Fala aí, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala aí, pessoal. Bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Fala, Vander. Fala, Gi. Fala, pessoal. Segunda-feira. Segunda-feira. Ouvi que amanhã não foi boa, mas vamos. Valeu, Beto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O Kiko passou o final de semana bêbado, pelo visto. Não deve ter sido só ele. Não deve ter sido só ele. Opa. Vamos lá então, gente. Vamos voltar para as nossas aulas de opção. Vamos voltar pro entender o que é opção, só para deixar vocês a par do que está acontecendo, né? Só para deixar vocês a par do que está acontecendo. A gente vem falando de opção há muito tempo. Falamos de diversas operações envolvendo opções, né? Estrutura envolvendo opção, seja para buscar uma alta, uma baixa, um preço específico, um intervalo, operações com risco, operações sem riscos. Já falamos de muita estrutura, né? Demos uma passada em muita estrutura. E a gente começou a falar na sexta-feira, tá? A gente falou dos fatores que influenciam na precificação, né? A gente falou o que era a precificação primeiro, né? A gente falou o que era a precificação de opção, que é uma coisa um pouco diferente, tá bom? Mas a gente não vai falar de precificação de opção, né? A gente não vai falar de precificação de opção na parte matemática da coisa. Por quê? Porque, sinceramente, vou ser bem sincero com vocês, falar da matemática envolvida na precificação de uma opção é útil, sim, é útil, tá bom? Mas muito mais útil do que isso, tá? É a gente falar de como esse preço ele é formado, tá bom? Então, mais importante do que a gente saber pegar essas variáveis, né, que dão o preço, que formam o preço de uma opção, né? Muito mais importante do que pegar essas variáveis, fazer toda a álgebra envolvida para chegar no preço, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer com que você entenda, tá? Por que o preço de uma opção é aquele preço. Então você vai entender por que quais são os fatores que influenciam, né? E como eles influenciam. Isso que é o importante. Tá bom? Óbvio que mais para frente, óbvio que se você realmente quiser estudar a fundo a opção, é interessante você saber a parte matemática envolvida, tá bom? Mas eu vejo como muito mais importante, muito mais útil até para vocês, você conhecer a precificação de uma opção, a parte conceitual dela, vamos dizer assim, beleza? Então, na aula de sexta-feira, para quem não estava aqui, tá? Para quem não estava aqui, já estava no final de semana, que é errado, mas tudo bem, né? Para quem não estava aqui, eu vou só relembrar quais são os fatores que influenciam no preço de uma opção, tá bom? Então a gente viu que uma opção ela era um derivativo, né? O que é um derivativo? Ela é um derivativo de algum ativo, tá bom? Então o preço da opção ela deriva do preço de um ativo específico. Então, se eu quiser falar de opção, por exemplo, de dólar, eu estou falando de uma opção que deriva do preço do dólar. Se eu quiser falar de uma opção de petro, eu estou falando de um derivativo de um produto que deriva do preço do produto. Porém, a gente viu que a precificação dessa opção ela não dependia única e exclusivamente do preço do ativo. Aliás, o preço do ativo ele é uma das coisas que influenciam no preço da opção. Tá? Ele não é nem o mais importante, vamos dizer assim, não é verdade? Então a gente viu quais são os 5 fatores que influenciam o preço de uma opção. Então vamos lá. Os 5 fatores são tempo, tá bom? Tempo,
preço do ativo objeto. O que é preço do ativo objeto? Quanto que o ativo objeto, o que é? O cara que a opção deriva, né? Então, seria o dólar, seria as ações, seria a Petro, a Vale, o Itaú, o Bradesco, essas ações, tá bom? E a gente está falando do preço delas. Então, o preço delas depende, obviamente, influencia no preço da opção. Terceiro fator que a gente viu, o preço de exercício. O que era o preço de exercício? Tá? Vocês vão ouvir falar de preço de exercício também como strike, tá bom? Strike, S-T-R-I-K-E, tá bom? Strike, tá? Você pode ver então escrito assim, mas o preço de exercício é o que é? Quando temos uma opção, temos um direito. Na verdade, compramos uma call, compramos um direito de comprar. Compramos uma put, compramos o direito de vender. Tá? Compramos o direito de comprar e de vender a um preço específico, não é verdade? Compramos o direito de comprar e de vender a um preço específico. O preço específico é o preço de exercício. Tá bom? Então você vai falar assim, pô, vou comprar uma call de Petro 16. O que você está comprando? Direito de comprar Petro a R$16. O que é o R$16? É o preço de exercício. Tá bom? E ele influencia no preço de uma opção. Taxa de juros, tá? Taxa de juros, ela influencia em tudo, inclusive no preço da opção, tá bom? E o quinto e último e mais legal e mais bonito fator, a gente viu que era a volatilidade, tá bom? Marcel, perdi a aula de sexta, não entendi muito bem a sua passagem, agora o que eu faço, tá? Duas coisas, gente, você pode fazer, tá bom? Você pode, deixa eu ver aqui, você pode ir no meu canal pessoal aqui e assistir a aula de sexta, que ele tá lá, tá bom? É só clicar no meu negocinho aqui, Marcel Todeskine, você vai lá, só que você pode também, deixa eu abrir aqui, abrir o nosso e-book, beleza? Eu estou frisando isso sempre em todas as aulas, porque é muito importante, a gente destacar isso, que é um material bem legal para vocês, que fica disponível para vocês e que tem as coisas das aulas, tá? Então aqui, ó, repara aqui na página 15 do nosso e-book, vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Na página 15 do nosso e-book tem o que a gente vem falando e, gente, vou falar para vocês, uma das coisas mais importantes, tá, do mercado de opção, beleza? É saber por que as coisas têm um preço específico, tá bom? Então, nessa parte do e-book, você vai ter lá a precificação de uma opção, o que é prêmio, os fatores que influenciam, os 5 fatores, exatamente esses que eu falei agora. Tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, taxa de juros e volatilidade. Beleza? Então, se você perdeu a aula e se você não perdeu, vai lá, dá uma lida de novo, que é importante para vocês, tá bom? Dado que a gente, então, agora... Oi, o que eu estou fazendo aqui, gente? Dado que a gente agora sabe quais são os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção, agora a gente precisa saber o quê? Como esses fatores influenciam. Concorda? Vamos lá. Você sabe, por exemplo, quando você vai comprar um laptop, um notebook, né? Você foi lá para comprar um notebook, você pergunta assim, ó, ô grande, quanto que é a memória RAM desse notebook aqui? Ele vai te falar, memória RAM, 8 GB de RAM. Tá bom. Na sua cabeça, você sabe que a memória RAM, ela é um fator que influencia no preço daquele notebook, concorda? Tá? E você sabe que quanto mais memória RAM, provavelmente mais caro. Tá bom? Ou seja, não basta saber que a memória RAM do computador, não basta saber como a memória RAM do computador, não basta saber que ela influencia, você tem que saber como ela influencia. Tá? Então, no caso da memória RAM, quanto mais memória RAM, maior o preço. Tá bom? Gente, para quem está perguntando sobre o e-book, me dá só um minutinho, no final da aula eu falo para vocês, tá? Então, isso é um fator que influencia no preço do notebook e ele influencia positivamente, né? Quanto mais memória RAM, mais caro fica o produto.
Agora tem outros fatores, por exemplo, vamos lá, peso. Peso. Você chega pro cara e fala assim, ô fera, quanto custa esse notebook aqui? O cara fala assim, 1,2 quilos. Você fala, beleza. Aí você, e esse aqui, quanto custa? Esse aí custa, esse aí pesa 6 quilos. Qual que você acha que o peso interfere como nesse negócio? Você tem que saber, concorda? Você sabe que o peso interfere, né? Um notebook de 6 quilos é um notebook onde ele é muito pesado, muito provavelmente o preço dele vai ser menor, tá bom? Então, sabemos que o peso influencia, precisamos saber como ele influencia. Melhor do que isso, tá? Melhor do que isso é saber que cada um dos fatores que a gente está falando influenciam de forma, como eu posso dizer, exclusiva. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você chegar, tá? Não quer dizer que um computador que tenha mais memória RAM que outro, né, seja mais caro do que outro. Por quê? Porque memória RAM é um dos fatores que influenciam, tá bom? Existem milhões de outros fatores. Então, a gente tem que botar na nossa cabeça que temos 5 fatores que influenciam nos preços das opções, tá bom? Mas cada um deles influencia individualmente e não quer dizer que só porque um é maior, quer dizer que o preço tem que ser maior, tá bom? Então, botou isso na sua cabeça, vamos lá então, e vamos falar de como esses 5 fatores influenciam no preço, né? Então, 5 fatores quais são? Tempo, preço do ativo objeto, preço de exercício, taxa de juros e volatilidade, como eles influenciam no preço das opções, tá? Para ficar mais simples e para ficar mais fácil e para ter, né, ficar mais didático, vamos dizer assim, a gente vai separar essa aula em duas, tá bom? A gente vai separar essa aula em como esses fatores influenciam nas calls primeiro, e na aula de amanhã a gente fala como esses fatores influenciam nas puts. Por quê? Porque dependendo se for call ou put, a influência desses fatores muda, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Primeiro fator que a gente vai analisar, o tempo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto maior o tempo, tá bom? O que que acontece com o preço de uma opção de compra? Vamos se imaginar então, tente se colocar do lado do vendedor, tá bom? E vamos fazer uma comparação com o seguro do carro, tá bom? Você chega para fazer o seguro do seu carro, tá? A seguradora vai perguntar por quanto tempo, por exemplo, você quer fazer o seguro do seu carro. Ou seja, quanto tempo eu vou ter que correr o risco do seu carro ser roubado? Concorda? Se você chegar para o cara e falar assim, não, não, tranquilo, eu quero o meu seguro para 1 mês só, ele vai te dar um valor. Agora, você chega para o cara e fala, não, eu quero esse seguro aqui por 1 ano e meio. Qual que é mais arriscado para a seguradora? 1 ano e meio, concorda? Ele vai ter 1 ano e meio para alguma coisa acontecer. Então, 1 ano e meio é mais caro do que 1 mês. Na opção, a analogia é a mesma, a ideia é a mesma. Quando eu compro um direito de comprar alguma coisa, no caso da call, quando eu compro um direito de comprar alguma coisa, né, vamos supor, comprei o direito de comprar Petro a R$16, por exemplo, ela está valendo agora R$15,70, mais ou menos, né? Comprei o direito de comprar Petro a R$16. Quanto mais tempo eu quiser ter esse direito, maior o risco de quem está me vendendo, né, do preço ultrapassar os R$16 e ele perder dinheiro, concorda? Se eu comprar, por exemplo, uma Petro, uma call de Petro 16 para o mês que vem, né, eu tenho somente daqui até o mês que vem para Petro subir de 15,70 para 16 e eu ganhar dinheiro com isso. Agora, se eu chego para o cara e falo, eu quero o direito de comprar Petro a 16 para daqui a 6 meses, eu tenho 6 meses para que a Petro passe o 16, o que faz com que o meu preço aumente. Então, quanto maior o tempo, beleza, maior o preço da minha call. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Continuando, preço do ativo objeto.
Vamos pensar o que é o preço do ativo objeto. O preço do ativo objeto é quanto a Petrobras, por exemplo, a call de Petro, né? A gente está falando da call de Petro, só para deixar claro, quanto que ela está valendo no momento que você está comprando aquela opção. Então, trave todas as outras variáveis e pense somente no preço do ativo objeto, tá bom? Vamos pensar o seguinte, tá, gente? Você comprou uma Petro de call de 16. Você está olhando, na verdade, uma Petro de call 16. O que você está olhando, então? Você está olhando o direito de comprar Petro a 16, tá bom? E a gente está olhando agora, né, o preço do ativo objeto, quanto está valendo a Petro, tá? Se a Petro estiver valendo 15, o seu direito de comprar a 16, então, só repetindo para que fique muito claro, tá? Estamos olhando uma Petro de call 16, estamos olhando o direito de comprar Petro a 16, beleza? Se a Petro tiver 15, significa que ela precisa subir do 15 até o 16, tá? Para que você comece a ganhar dinheiro, tá bom? Agora, se a Petro estiver valendo 16 no momento da sua compra, a Petro não, a partir do momento que você comprou, ela começar a subir, você já ganha dinheiro. Se a Petro estiver valendo 16,5, o seu direito de comprar a 15 já está valendo. Ou seja, vou fazer a pergunta, vocês respondem mentalmente aí na casa de vocês, tá bom? Ou fala alto também, se vocês quiserem passar como louco, igual eu que fico passando como louco aqui, falando sozinho no meio da corretora. Se quanto mais alto o preço do ativo objeto, tá bom? O que acontece com o preço da opção? Aumenta. Concorda? Porque para eu ter o direito de comprar Petro a 16, quando ela vale 16,5, com certeza isso vai ser mais caro do que comprar Petro, do que comprar o direito de comprar Petro a 16, quando ela vale 15. Tá bom? Então, preço do ativo objeto mais alto, preço da call mais alto. Beleza? Terceiro fator que influencia era o preço do ativo objeto, não, desculpa, o preço de exercício, né? Esse aqui é mais fácil de entender, tá bom? Esse aqui é mais fácil de entender, vocês vão ver que é mais simples de entender. O que é o preço de exercício? O que é o strike, que a gente viu? Preço de exercício era o preço que você quer ter o direito de comprar alguma coisa, né? Então, se eu quero ter o direito de comprar Petro a 16, e o preço de exercício é 16. Se eu quero o direito de comprar Petro a 16,5, preço de exercício é 16,5. Se eu quiser o direito de comprar Petro a 17, preço de exercício é 17. O que você prefere? Ter o direito de comprar Petro a 15 ou ter o direito de comprar Petro a 17? Simples, né? Eu prefiro ter o direito de comprar Petro a 15 do que ter o direito de comprar Petro a 17. Quanto mais alto for o meu direito, tá? Então aqui, ó, subiu, né? Quanto mais alto for o meu direito, obviamente, mais baixo vai ser o preço da minha opção. Concorda? Tem que ser mais barato ter o direito de comprar Petro a 17 do que comprar Petro a 15. Porque comprar Petro a 15 para mim é melhor. Tá bom? Então, preço de exercício. Quanto maior o preço de exercício, mais baixo o preço da minha call. Tá bom? Terceiro, não. Vocês já perceberam que eu tenho realmente problema para passar do terceiro para o quarto, né? Eu sempre que eu tô no terceiro, eu vou pro quarto, eu falo terceiro. Eu não sei o que acontece. Deve ter alguma doença que tem esse nome aí. Juros, quarto, carinha, juros. Quarto fator, juros. Os juros, ele tem uma questão, tá, gente? Para que fique mais simples de você entender, os juros não é tão importante nessa conta, primeiro, tá bom? Porque a gente não tem muito controle sobre ele e não faz muito sentido, mas é só para vocês entenderem, tá? Os juros, ele tem uma relação muito forte com o preço do ativo objeto, tá? Então, quanto maior o preço dos juros, maior o preço do ativo objeto. Como eu sei que quanto maior o preço do ativo objeto, maior o preço da opção, tá bom? Quanto maior os juros, maior o preço da opção, tá? Essa é a forma mais fácil de vocês entenderem a relação dos juros com o preço da call. Tá bom? Então, quando ele sobe o preço do ativo objeto, sobe, logo o preço da opção sobe, tudo sobe. Tá bom? Nesse caso específico, no caso das calls.
Quinto e último fator que influencia nos preços de uma call, a volatilidade, tá? Que fique muito claro, tá bom? Que fique muito claro. O que é a volatilidade que a gente leu lá? A volatilidade é a incerteza que uma pessoa tem com relação, né, ao preço de um ativo no futuro. Tá? Então, volatilidade é a incerteza que um ativo tem, que você tem sobre um ativo, desculpa, sobre o preço dele no futuro. Tá bom? Então, quanto mais incerto for a sua, vamos dizer assim, a sua previsão sobre o preço de um ativo no futuro, maior a volatilidade. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta simples, tá bom? Vocês concordam comigo, primeiro, que quanto mais volatilidade, mais incerteza, tá bom? Mais risco. Concorda? Agora, vamos lá. Imagina que você seja vendedor de alguma opção e eu vou fazer e eu quero comprar uma opção sobre um ativo, né? Sobre um ativo que seja muito volátil, ou seja, que o preço muda muito, seja para cima ou seja para baixo, mas a incerteza com relação ao preço daquele ativo que você está querendo me vender a opção é muito alta. Se a volatilidade é muito alta, você vai olhar e vai falar assim: eu preciso colocar um prêmiozinho nesse preço para que eu não me ferre no vencimento. Eu não sei bem quanto isso está valendo. Então, como o risco aumenta muito, tá bom? Seja desse ativo ir para cima ou seja desse ativo ir para baixo, tá bom? A gente não está falando de movimento quando a gente está falando de volatilidade, a gente está falando de incerteza, a gente está falando de risco. Então, tudo na vida, quanto maior o risco, maior o preço, tá bom? Então, aqui a gente fica com esse cronogramazinho, né, vamos dizer assim, que fala para a gente sobre os 5 fatores que influenciam e como eles influenciam no preço, tá bom? Então, movimento, blá blá blá, o movimento para cima, o que acontece com os preços da call, tá bom? Marcel, como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo ver isso aí tudo que você está me falando, né? Como é que eu consigo ver essa precificação toda? O que acontece? É óbvio, né, que a gente fez uma planilhinha para vocês, é óbvio, né, que eu fiz isso, porque a gente adora fazer planilha, tá? E eu vou mostrar agora ela para vocês, tá? E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Quem não tem ainda, tem bastante gente que tem, eu acho, tá? Mas a planilha é essa daqui. O que essa planilha faz primeiro? Ela precifica, tá? Você vai imputar, vamos dizer assim, você vai imputar os fatores, não são 5 fatores que influenciam? São 5 fatores que influenciam. Logo, o que eu falei no começo da aula, a gente não precisava se preocupar muito com a matemática por enquanto, né? Logo, então, se são 5 fatores que influenciam, e com esses 5 fatores a gente faz uma matemática toda ali para chegar num resultado final, a gente fez essa matemática toda aqui, tá bom? Onde você vai colocar 5 fatores, 1, 2, 3, 4, 5 fatores, tá bom? E ele vai te dar o preço da call e o preço da put, tá bom? Como o preço da put hoje não importa, eu vou tirar ele daqui, tá? Tirei ele daqui, mas ele continua na planilha, obviamente, tá? Então, eu vou colocar, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês 5 fatores, os 5 fatores, e aqui ele vai dar o preço da minha call, tá? Vamos lá. Vencimento. Vencimento é o tempo, tá bom? Vencimento é o tempo. Então, vamos supor uma opção que vença no dia 20/10 de 2017. Vence mês que vem, a dia 20 do mês que vem. É uma opção de Petro. É uma opção de Petro. Então, quanto está o ativo objeto? Vamos botar aqui 15,72, tá? Que é o preço da Petro hoje, tá bom? Se eu quiser o direito de comprar Petro a 16, bom? Quanto que vale os juros? Quanto que vale os juros? Os juros. Deixa eu ver só uma coisinha aqui.
Só para a gente ter 8,14. Vamos colocar aqui 8,14. Tá? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto vale os juros. E a volatilidade, tá? Isso aqui é uma questão um pouco específica, e essa planilha especificamente é só para vocês verem como funciona a precificação, tá? E como funcionam esses fatores todos. Eu posso falar para vocês agora que a Petro vale mais ou menos 31. A volatilidade da Petro vale mais ou menos 31. Tá bom? Quanto que vale, então, segundo o nosso modelo, qual que é o preço teórico de uma opção com essas características? 43 centavos, tá? Então, o que a gente precisa fazer com essa planilha? O que a gente vai precisar fazer com essa planilha? A gente vai precisar ver, ó, sobre os fatores. Então, aqui a gente tem todos os fatores, tá vendo? A gente tem aqui os 5 fatores e a gente tem a relação. Com essa planilha dá para a gente ver, ó, quanto maior o tempo, o que acontece com o preço. Vamos ver? O preço está valendo só para vocês aqui, ó, 0,434, tá bom? Se eu aumentar o tempo, de 20 de 10 de 2017 para 20 de 10 de 2018, eu vou aumentar o tempo. Se eu aumento o tempo, o que a gente viu? Que o preço aumentava. E realmente ele aumentou. Tá bom? Realmente ele aumentou. Voltou. Preço do ativo objeto. Quanto maior o preço do ativo objeto, o que a gente viu? Que quanto maior o preço do ativo objeto, maior o preço da opção. Não foi isso que a gente viu lá na aula? Então, ó, se a ação estiver valendo 15,70, ela vale 0,434. Se ela estiver valendo 16, ela vale 0,57. Tá? Então, com essa planilha, o que você consegue fazer? Facilmente você consegue analisar os fatores que influenciam no preço de uma opção e testar. Tá bom, gente? É assim que vocês vão aprender. É assim o jeito que você tem que aprender. Você tem que ver o negócio acontecendo e testar. Pô, e se for assim? E se for assado? Tá bom? E se eu aumentar a volatilidade? E se eu diminuir os juros? E se eu aumentar o strike? Tudo isso, vocês vão ver que existe essa relação. Tá bom? Quem não tem essa planilha e quem não tem o e-book, tá bom? Quem não tem nenhum dos dois, lá... Opa, desculpa, gente. Não, aqui. Lá no meu Facebook eu vou fazer um post, tá? Então, ó, quem quiser a planilha de precificação, deixe o e-mail nesse post, tá bom? Então você vai deixar lá o seu e-mail no post e eu vou enviar para vocês a planilha de precificação para que vocês possam estudar, beleza? Que isso é o que a gente está aqui para fazer, né, gente? Estamos aqui para estudar, então tá lá, ó. Publiquei, então quem quiser a planilha de precificação, deixa o e-mail nesse post que eu envio para vocês, tá bom? E quem quiser o e-book, que eu vi que tem algumas pessoas que falaram, Bruno Rocha falou onde eu posso achar o livro, quem quiser o e-book de opção que montamos, deixe o e-mail, bom? E uma carinha feliz para vocês. Tá bom? Então, foi lá no meu Facebook, a Marcel Todeschini, é o Facebook que a gente usa para conversar com vocês. O Facebook, bastante gente tira dúvidas sobre opção, que me pergunta, que vai falar comigo, tal, não sei o quê. Então, usa esse Facebook para ver e para conversar. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa. Aqui teve algumas. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. A Jaqueline fez uma pergunta. Eu quero falar disso já um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou falar, mas só para te dar um exemplo, é igualzinho, tá? São como opção de qualquer outro ativo. Opção de dólar, opção de ação, opção de agrícola, é tudo a mesma coisa, tá? Hoje o mercado estava mais travado. Tava mesmo, né, gente? Hoje estava difícil, hoje falou. Onde posso achar o livro? Eu já respondi. Onde eu posso achar o livro? Onde eu posso achar o livro? Eu acho que é... perguntaram aqui quando vai abrir a inscrição. Gente, ela tá aberta já, tá? É só entrar lá no site. Só entrar lá no site, ó. O curso vai ser nesse dia aqui, 18 de novembro de 2017, aqui
em São Paulo, quem quiser, ele já está, as inscrições já estão abertas, falta aí um mês, não, mais de um mês, 2 meses para fazer, o site está ali, é só entrar lá e fazer a inscrição. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar nessa aula, acho que deu para entender. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a influência dos preços, a influência dos fatores, né, no preço de uma put ao invés de ser no preço de uma call. Beleza, gente? Era isso. Não esqueçam de me adicionar lá no Face para pedir a planilha e para pedir o e-book. Beleza? Muito obrigado, gente. Bons negócios para vocês aí nessa tarde, que parece que vai ser mais dificinha, né? E bons negócios para vocês até amanhã, 11h45, novo horário. Valeu, abraço.